Então, depois eu falei para a Maiara aqui que eu preciso marcar uma reunião o mais rápido possível com vocês duas, né, ou com o grupo, para a gente discutir mais detalhes em relação a isso. Então, é mais uma informação, né, a respeito de um projeto. A FPCAF é líder em contabilidade e a gente, a partir da FPCAF, a gente pode promover esse processo. A Patrícia falou na necessidade de disseminação do conhecimento, né? Tem pouco disseminação, então a revista ela vem no sentido de dar um impulso na disseminação do conhecimento, e também estou trabalhando um projeto um pouco mais amplo, que não é só a publicação, mas também a própria produção, né? Isso envolve promoção de cursos, envolve também recursos para bolsas, envolve outros aspectos que fazem parte do ecossistema, né, da geração, da produção e depois da publicação, da disseminação do conhecimento. A revista não vai atuar só na disseminação, mas também no processo de produção, né, de promoção da produção do conhecimento. Então, só dando essa informação, né, trazendo também isso aí, no sentido de se somar, né, ao ecossistema. Aí, o desafio é muito grande. E a única pergunta que eu faria, mas isso, né, vocês estão discutindo tanta coisa e muito mais focado, era essa questão do benefício, porque, encerrando a fala, a gente está ainda num desafio muito grande de preparar a informação, a gente ainda não saiu desse estágio. E o grande estágio, eu concordo, né, com o Emerson, né, é o estágio em que a gente vai avaliar o impacto da informação no usuário, né, etc. Esse é onde o benefício pode ser avaliado, né? Na preparação, você está olhando, pô, mas falta gente, precisa contratar, e o cara, pô, mas não tem dinheiro para contratar. Eu acho que você tem razão, tem que ir para a tecnologia. Está discutindo contabilidade baseada em blockchain, né? Big Data, Analytics, quer dizer, tudo isso aí tem que ser incorporado, porque não é uma escolha nossa, é uma imposição da revolução tecnológica, e quem não se incorporar para isso vai ser passado um trator por cima, né? E vai surgir. Eu falei para minha esposa hoje, não tem mais estatístico, né? Você viu que não tem estatística? Ela disse, não, o que aconteceu com o estatístico? Não, agora é cientista de dados, né? Que é mais chique. Então, por que não cientista de dados contábeis? Esse é o caminho, pô. A gente tem que caminhar para aí. Então, é isso, tá, Patrícia? Parabéns pelo evento, é muito importante para mim estar aqui com vocês. Tá? Obrigada, Manuel. Pode ter certeza que a reunião vai ser marcada. Vou passar para o Alberto. Meu nome é Alberto, eu sou professor do Departamento de Contabilidade da PUC e líder do projeto de consultoria da FIPECAF, junto ao governo do Estado de São Paulo, né? Trabalhamos lá nesse projeto aí desde 2014 até final de 2017, né? Foram 4 anos, né, Gilberto? E a gente enfrentou vários desafios ali, né? E, na verdade, não é uma pergunta, mas uma deixa, né? Principalmente para o Gilberto, mas eu acho que cabe ao Emerson também, né? A questão da valorização profissional do contador num processo como esse, né? De implantação de normas, né? Em vários momentos, a gente teve a impressão de que o interlocutor do outro lado, que não estava junto com a gente no projeto, ele imaginava que era só fazer um depara, né? Então, bom, eu tenho já uma contabilidade, já tem tudo ali. Eu faço um depara, jogo do plano de contas antigo, aquele plano de contas ruim, não é isso? E põe num plano de contas novo, muda o nome das contas, diz que tem ali dentro, né? Então, seria mais ou menos assim, como se eu tivesse uma biblioteca, com seus escaninhos, e eu tiro os livros de um lado para outro, seria isso só, né? Então, fica toda a questão do tratamento do patrimônio, os processos inexistentes para capturar determinado tipo de informação, né? E a simplificação que o gestor tende a fazer. A Rosana também é testemunha disso, né? Basta fazer um robozinho para calcular a depreciação e jogar para dentro, né, do CAFEM, não é isso? Então, é mais ou menos nesse sentido aí a minha colocação. Obrigado. Okay, obrigada pelas participações. Oi? Ok. Eu vou passar a palavra a vocês. Bom, falar um pouquinho de custo-benefício, então, e até parabenizar a Maiara, né, pelo trabalho que
você fez, né, de TCC em relação justamente essa questão dos desafios, né, da contabilidade. O que eu vejo em relação a essa questão do custo-benefício está muito ligado a tudo isso que a gente falou, que vocês acabaram de perguntar agora, né, porque eu acho que, de alguma forma, está acontecendo uma valorização da área de contabilidade, e também estão sendo abertas portas que antes não eram abertas para o setor de contabilidade dentro do setor público, por conta dessa necessidade da gente colocar essas informações, né, no balanço, né. Então, eu vejo assim como benefício a provocação que a contabilidade está fazendo com todos os gestores e administradores públicos em temas que antes nunca havia discussão no setor público, né? Você chegar para um procurador e perguntar, olha, como é que eu faço para mensurar esse imóvel aqui? Como é que a gente faz para resolver a situação desse imóvel para poder colocar ele no balanço? Era uma questão que a gente tinha muita dificuldade anteriormente para poder chegar nesse nível, né, de discussão com o procurador, né? E assim com todos os outros assuntos que a gente está tratando, né? Então, quer dizer, para muitos assuntos que antes a contabilidade não era chamada para colocar uma posição em relação a decisões, tomada de decisões, hoje eu vejo que está acontecendo a necessidade, ou pelo menos o chamado de alguém na contabilidade para colocar uma posição sobre aquilo que está sendo discutido, né? Então, eu vejo isso como um grande benefício, né, em relação à área de contabilidade, né? Isso também pode ser usado como uma ferramenta para a gente tratar uma melhoria, uma valorização da carreira, né, da área de contabilidade, né, não especificamente uma carreira de contador, porque hoje os cargos não são específicos de contadores no setor público, né, e eu venho desenvolvendo um trabalho lá no Estado há bastante tempo, né, para a gente tentar retomar uma carreira de contador no Estado, né, mas a gente percebe na atualidade que isso não é uma tendência, né? A tendência é ter carreiras mais genéricas no Estado, né? Muito embora hajam concursos de carreiras genéricas para as áreas específicas, né? Eu acho que isso que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que a gente só está valorizando essa questão da contabilidade pública por conta de todo esse processo da convergência. Então, eu vejo isso como um grande benefício. E o que eu vejo também é que o custo disso é que a gente vai ter que achar uma forma, como contador público, de poder chegar no nível de estar trabalhando mais com essa informação gerencial da contabilidade, que foi o que o Emerson colocou anteriormente, né? A gente hoje está muito sufocado, como o Emerson falou, para tratar do dia a dia e todos os processos, né, que a gente é obrigado a tratar no dia a dia, né? Se a gente conseguisse chegar no nível de poder usar a informação contábil de uma forma mais gerencial, de uma forma para colocar para a sociedade, né, um grau de informação que a sociedade entenda, né? Porque hoje, quando a gente coloca lá muitas questões de transparência, né, que a gente vê lá dos órgãos públicos, puro contabilês, né? A sociedade não tem condições de abrir uma informação lá de um site de transparência e conseguir converter aquela informação para uma coisa que seja útil, né, para um cidadão comum, né? Então, isso a gente vem discutindo também nos grupos, né, de contabilidade, né, dos estados, né? A gente vê vários contadores, né, profissionais da contabilidade que dão um curso também, né, e também tem essa visão de melhoria da informação contábil. Então, eu vejo que o benefício é que a gente está caminhando para isso, né? O custo realmente é um custo enorme, né, porque a contabilidade é que está puxando tudo isso, puxando toda essa questão dessa mudança, né, de comportamento, da forma de raciocinar e de valorizar o patrimônio público, né? Então,
tem essa questão do custo, que é a gente tem estrutura pequena no setor de contabilidade dos entes da federação, mas, por outro lado, a gente tem os benefícios que a gente está vendo de disseminar essa discussão no Estado, desses assuntos que só vão trazer uma melhoria para a gestão pública, né, no geral. Tá? Se a gente conseguir passar pela pergunta da Maiara, indo para a do Manuel e chegando na do Alberto, com as proposições, partindo da Maiara, então, custo-benefício, de todas aquelas propostas da portaria 548, se eu particularmente aplicaria tudo, não. Eu não controlaria, tudo bem, em que pese bens de patrimônio cultural sejam importantes, mas bens de infraestrutura. Você contabilizou os bens de uso especial que você está ocupando, dominical? Mas você vai no de infraestrutura, então acho que se a gente pesar a mão, a gente começa a colocar um foco mais importante. Se a gente conseguir separar essas questões que de fato são mais importantes, eu destacaria 2 grandes grupos, né? Então, os créditos a receber. A Prefeitura do município de São Paulo, hoje, só controla no ativo a receber o que passou pelo PPI, ou por outros processos de parcelamento. PISNE, PAT, parcelamentos administrativos. E a dívida ativa. A dívida ativa, só as multas de trânsito, eu só vou traçar um paralelo. O sistema que controla a multa de trânsito controla 70 milhões de créditos. Tudo pequenininho. Desde a década de 80. Não está contabilizado isso ainda. Você pega a dívida ativa, 145 bilhões, se não me falha a memória, com algo provisionado. Isso a gente controla no ativo. Aí, se a gente pega o destaque, aí a importância, o custo-benefício de você ter informação e de qual que é a importância de você ter informação. Crédito a receber. Você lança o IPTU em fevereiro, faz a emissão geral do IPTU, são 3,5 milhões de imóveis na Prefeitura, no município de São Paulo. Não sei se tem área rural ainda, mas 3,5 milhões de lançamentos. Se a gente não tem na contabilidade e fica num sistema separado, eu particularmente não tenho segurança. Não estou acusando ninguém, mas será que esse sistema ele é robusto o suficiente para ter um log de auditoria? Ou, de repente, lançou, o contribuinte foi lá porque é amigo do amigo. E isso a gente pode expandir para o ISS também. Nós vimos recentemente algumas máfias que foram desbaratadas. O processo foi melhorado, isso é fato. Mas, ainda assim, eu acho que a contabilidade precisava trazer isso para o ativo e entregar essa informação para quem é interessado pela informação, para quem vai tomar a decisão, para o munícipe. Né? Então, eu acho que sim. Dos imóveis, por exemplo, 44 mil imóveis. Qual o custo-benefício de você controlar isso? Será que vale realmente você trabalhar com voo digital? Só se fala em desestatização hoje. Os entes da federação estão sofrendo com a crise fiscal. Ora, por que você não se desfazer de algum ativo? Eu passei hoje pelo Clube Tietê. Eu saí da Prodan, descemos ali, Francisco Matarazzo, passei pelo Clube Tietê. Um clube naquela região tão valorizada. Não tinha ninguém dentro do clube. Será que é importante realmente manter aquela área pública? Ou você poderia conceder, obter arrecadação com aquilo ali? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem só 44 mil imóveis, fora as outras áreas que nunca foram de particular, eu acho que vale a pena controlar. E estudar essa área, estudar essa massa de ativos. O que a gente pode fazer com isso aqui? A gente pode constituir um fundo imobiliário e obter ganhos disso daqui? Só que sem mineração de dados, sem cientista de dados, sem sistemas mais modernos, no way, esquece. A gente vai ficar falando no vento. Vai falar que nem eu ouvi do engenheiro lá, mas para fazer a valoração de um bem... E aí eu vi ele fazendo um georreferenciamento. Eu entendi como é que é isso. Então, você pega o mapa digital da cidade, o mapa é desse tamanho, você pega um mapa desse tamanho e um imóvel desse tamanho. O mapa, o norte está aqui. Aí você precisa pegar o lote, mirar ele para o norte e colocar ele dentro do mapa digital e dentro da proporção do tamanho do lote. Isso dá um trabalho medonho. O cara consegue fazer uns 2, 3 desse por dia, porque até ele encontrar dentro do mapa da cidade... Não dá mais para a gente conviver com certos trabalhos manuais. E que nem o professor falou, e a gente, se não se atentar a isso, a gente vai ser soterrado, vai ser atropelado por esse movimento, e daqui a pouco no caminho fica, putz, o contador ficou ali, ó. Caramba, olha, era uma carreira importante. Eu, particularmente, pretendo não deixar isso acontecer. Né? Na prefeitura, eu conversava com outro colega essa semana mesmo,
não é da carreira de contabilidade, ele é economista, formado pela Federal do ABC. E eu vi que ele estava na máquina dele. Eu falei, o que você está fazendo aí, Eduardo? Ele, não, cara, que eu aprendi na Federal a escrever SQL, programação em SQL. Aí eu olhei e falei, mas você não está fazendo SQL? Ele falou, não, é que eu estou usando uma linguagem R também. Cara, eu falei, o que é isso, meu? Então, sabe, me deu um arrepio. Eu falei, meu, estou perdendo tempo. A gente tem que estudar isso aí também. Tem que pegar esse bonde da história, pegar esse cavalinho que está passando arriado aqui agora e pular em cima. Porque eu não sei se ele vai passar de novo. Até porque, Gilberto, você tem razão, os governantes, vão criar uma carreira 0800, banda larga, e tudo bem, alguém vai fazer o processo. E aí eu finalizo com o que o Alberto fez a ponderação. A gente tem que dar valor, sim, na informação contábil. Quando a gente vai discutir com as áreas, olha, eu preciso pegar o ISS e você precisa contar para mim quais são os eventos tributários do ISS para eu falar quais são os eventos contábeis. Aí os caras falam, não é um depara. Então, quando você faz o lançamento, é uma situação, quando você faz um desdobro, quando há uma impugnação que o cara faz um depósito judicial e levanta isso daí e fala, não é mais um crédito a receber, você suspende a exigibilidade, você coloca um tempero adicional e fala, mas espera um pouco, tem um cientista contábil aqui que precisa falar como é que funciona isso aqui no mundo contábil. Tem que abrir a caixa preta. Fato. Tem uma riqueza tremenda. É lógico que a gente está falando da Prefeitura de São Paulo, né? Se for para outros entes da federação, e eu fico até pensando nessas propostas do Paulo Guedes de fazer uma unificação dos municípios, não sei se esses caras estão muito errados. Município com menos de 5 mil habitantes, acho que esse é o cálculo, né, que não geram 10% da receita total do município de receitas próprias. Escuta, você vai ficar vivendo de FPM, de FPE em alguns estados, eu imagino, de repasse do Fundeb. Isso é errado com os municípios, né? É errado com o munícipe que contribui com isso. Mas foi só isso, desculpa, eu me prolonguei. Na verdade, a conclusão que eu sempre chego ao final dos nossos eventos é que precisaria ter mais tempo. E aí, já pensando, a gente tem a oportunidade, inclusive, de ter mais acadêmicos juntos, que é durante o Congresso USP de Contabilidade, que a gente pode pensar em oficinas, que aí a gente tem um tempo para poder discutir temas com maior profundidade. Então, já mais aqui, vocês estão falando e eu pensando. Essa é a característica, né? Enfim, você quer falar? Felipe, microfone para a Mara, por favor. A gente encerra, então, com a fala da Mara. Ela é amiga. É chefe amiga. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mara, eu sou professora aqui da FEA, de contabilidade, junto com a professora Patrícia. Eu, na realidade, recentemente, em maio, eu assumi a diretoria financeira da USP. E aí, então, eu tenho alguns pontos para colocar. Ouvindo o Gilberto e o Emerson falarem, na realidade, eu fico mais confortável, né? Quando eu olho tudo que a gente precisa fazer frente à Universidade de São Paulo, né, para a gente cumprir o que a STN tem determinado, quer dizer, eu sinto, bom, agora eu posso dormir mais tranquila, não estou sozinha, né, correndo atrás das datas, certo? Isso, né, então eu me sinto mais confortável com isso, né, porque às vezes fica falando, mas isso era para 2019, para 2019 não vai dar, já acabou 2019, né? Para 2020, bem provável que seja possível. Mas estamos trabalhando também para que a gente evolua nesses controles, né, numa dimensão um pouco menor, né, ao invés de 60 bi, um pouco menos, né, do orçamento, com um número menor de imóveis, né, mas com muitos problemas do mesmo jeito, né, sem documentação, sem nada, que a gente vai precisar enfrentar, mas coisas que a gente vai evoluindo ali, né, aos pouquinhos, né, cada dia um passo, né.
E a gente está, então, ali trabalhando para que a gente, de fato, melhore o controle da informação para a gestão. E aí, do que o Emerson falou, do que ele gostaria, então, de talvez quem chegasse para trabalhar na prefeitura. Então, meio que foi o que aconteceu comigo, Emerson. Na realidade, minha área é contabilidade societária. E aí, por acaso do destino, me convidaram para assumir a diretoria financeira da universidade, obviamente com frio na barriga, porque não é, né, ainda, né, estou estudando, voltando no passado e tentando descobrir, mas, quer dizer, cheguei lá, obviamente, sem nenhum vício de nada, né? E aí, nisso, eu deixo algumas pessoas de lá um pouquinho doidas, como o Kleber, o Christian, porque eu fico perguntando, tá bom, você fez isso, mas para quê? Mas de onde veio? Por que você fez isso? E aí eles falam assim, acho que a gente precisa melhorar. Porque aí eu quero saber, como eu não sei, né? Eles vão saber me responder. E aí, às vezes, eles falam assim, não, isso precisa fazer assim, assado. Eu falo, então a gente precisa mudar, né? Então, tem um pouco disso. Isso eu deixo, então, eles um pouco menos confortável, eu diria, né? Um exemplo é quando a gente foi discutir a questão do inventário de bens móveis, eu deixei a equipe quase doida, porque eu comecei a fazer perguntas relacionadas com o que existe na iniciativa privada. E eles olhavam para mim com aquela cara, o que você está falando? Eu falei assim, não, então vocês vão estudar. Né? Eu falei, vocês precisam estudar, porque a gente aqui, então, não é só contar, não é só apertar o botão e falar, eu tenho ou não tenho. Eu falei, não é isso que a gente está falando. É uma discussão um pouco mais ampla. Falei, aí eles, mas não vai sair em 2019. Eu falei para eles, não tem problema, que sai em 2020 bem feito. Né? Com uma política, com critérios do que deve ser reconhecido ou não, com valoração e tudo mais. Não adianta só ir lá e apertar o botão se tem ou não tem, vai continuar não representando, né, a situação patrimonial da universidade. Nessas conversas, então, um fato favorável que a gente tem aqui, pelo menos, é que eu acho que eu convenci a reitoria de que a gente, na realidade, precisa desenvolver a atividade meio para que a gente tenha informações para a gestão, para que a gente consiga responder, né, para a sociedade o quanto a sociedade investiu para a USP ser o que é. Porque a gente não tem isso. Então, quando você fala para ele, não, o que a gente quer saber é o que a sociedade investiu para a Universidade de São Paulo ser o que é. É isso que a gente precisa mostrar para eles, e não simplesmente, porque dá a impressão que a gente só gasta, né? Quer dizer, a gente custa 6 bi para o Estado e como se a gente não gerasse nada. Mas isso não é verdade. Então, é mudar um pouco o foco, e você muda isso com informação. Né, quando você consegue prestar contas, de fato, do que você fez com transparência e qualidade. Então, esse é pelo menos, é o que me guia no trabalho. Sou apaixonada pelo que eu faço, né, adoro contabilidade, adoro dar aula, e vou deixar eles loucos. Né, e aí eu vou provocar o Leonardo. Leonardo, se você quiser ir trabalhar na reitoria, a gente está precisando de contador lá para trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. Obrigada. Bom, muito obrigada. Sim, claro. Não tem como, eu tenho que falar. Mas quando você assumiu o cargo, te contaram exatamente qual era o desafio? Que deve ter galera do DECOM aqui me assistindo. Cara, é fácil, vai lá, olha, tranquilo, numa boa. Desculpa. Não te engambelaram. Eu entendi tudo, viu? Entendi. Não, lá o pessoal foi malicioso comigo, viu? Muito bom. Eu tentei conscientizar, né? Mas, na verdade, falou mais alto o servir ao público. Na verdade, esse falou mais alto na hora que ela decidiu assumir esse cargo.
E me levou junto. E aí eu ajudo a colocar todo mundo doido lá também. Né? Eu falo assim, mas isso, mas se a FEM... Não, mas não é essa... Agora eu já estou descobrindo como é que são as telas. Tá? Eu falo, não é essa tela, é a outra tela. Não sei que nome que a tela tem, mas que a outra tela é outra. Estou melhorando. Né? Pessoal, daria para ficar mais um tempo aqui falando, né, sobre a contabilidade aplicada ao setor público, mas precisamos fazer os agradecimentos e o encerramento. Então, aqui não é à toa que tem, né, realização o Contigov, que é o grupo de pesquisa, o departamento, né, que nos apoia na realização do evento, né, a FEA, a USP também, que nos apoia, e a USP. Até porque toda essa estrutura aqui, ela é da USP, é da FEA, né? E aí a gente tem alguns apoios que são específicos do departamento. Então, eu gostaria de agradecer. Eu ia fazer uma brincadeira, né? Então, olha, este auditório poderia estar vazio numa tarde de sexta-feira, mas nós estamos aumentando o valor em uso desse auditório, certo? Para justificar a existência desse auditório Safra. Então, muito obrigado, né, a todos vocês que permitiram essa rica discussão, tanto os aqui presentes quanto os que acompanharam remotamente. Nossa última estatística foram 122 visualizações, e, na verdade, o vídeo depois fica disponível, né, na página do Contigov, no YouTube. Então, os conteúdos aqui eles passam a ser disseminados pós-evento também. Né? Em especial, eu gostaria de agradecer à equipe do Contigov, que eu deixo esses meninos, se eu deixo o pessoal da reitoria doida, os meninos daqui eles ficam mais doidos ainda. Que tem um grupo aqui que eu fico atormentando. Tem isso, tem aquilo. É porque, gente, a organização de um evento envolve tantas tarefas, vocês não têm noção. Né? Claro que a gente já sai em vantagem, né? Porque tem a estrutura, então a gente já tem uma vantagem enorme. Mas envolve uma atividade bastante intensa e eles são muitíssimo corajosos. Então, eu vou convidar o Luciano, que ficou, né, como responsável por coordenar a realização deste evento. Então, cada hora eu faço, né,